meu interesse pela ciência surgiu quando eu era bem novo ainda, né? Eu sempre fui muito bom de matemática e eu tive a sorte de ter um tio químico formado na escola do Heinrich Helmholtz, né? Um daqueles alemães que vieram para a USP no fim da década de 30 e que falava sempre em ciência e que era bastante entusiasta, né? Então isso quer dizer, eu dizia quando era criança, né, que eu queria ser professor de matemática, né? E acabei virando professor de física, né? Então não foi muito diferente, né? O interesse pela ciência me trouxe para o curso de física da Universidade de São Paulo, tá certo? Eu acabei fazendo o curso de física aqui. Aqui no curso de física eu fiz amizade com... eu tive um relacionamento muito bom com o professor Abraão de Moraes, que é um dos antigos diretores desse instituto. E quando eu estava no segundo ano, o professor Abraão de Moraes me convidou para um emprego de técnico nesta instituição, tá certo? Que naquele tempo se situava lá no Parque do Estado, né, na Água Funda, né? Isso foi em 1956. Então ele me levou como técnico para trabalhar no IAG. Eu fiquei trabalhando durante 1 ano e meio, 2 anos. Depois eu saí, fui ser professor secundário, né? Eu fui professor do Colégio Bandeirantes durante 3 anos, né? E depois, bom, aí já casado, com filho, eu acabei me formando e depois de formado, então eu fui para a França fazer um doutoramento. Na França eu morei 5 anos, fiz o doutoramento e no retorno havia caça às bruxas na USP, né? E eu fui taxado de comunista e não tive emprego na USP, não tive emprego para trabalhar aqui quando voltei. Mas, paradoxalmente, eu tive emprego no ITA, né? Eu fui trabalhar no Ministério da Aeronáutica, né? No Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que havia construído um pequeno observatório, que acabou sendo o observatório, né? Bom, eu fiquei 8 anos trabalhando lá, que foi sendo o observatório que propiciou o primeiro curso de pós-graduação em astronomia no Brasil, né? Eu criei lá o primeiro curso de pós-graduação em astronomia. Os primeiros astrônomos que fizeram pós-graduação no Brasil fizeram em São José dos Campos, no ITA, né? E os primeiros trabalhos científicos produzidos com um telescópio no Brasil, em astrofísica, também foram feitos lá durante o tempo que eu estive lá. Em 1973 se criou o curso de pós-graduação do IAG, os tempos já estavam mais amenos e eu fui convidado a vir para o IAG. Eu fiquei um tempo, um pé em cada lugar, trabalhando aqui e trabalhando lá, e em 75 eu mudei definitivamente para São Paulo e estou aqui no IAG até hoje. Dentro da astronomia, o meu interesse principal está ligado ao sistema solar. Quer dizer, desde a formação no doutoramento, eu me preocupei com problemas de dinâmica do sistema solar e variei muito os temas dentro da dinâmica do sistema solar, né? Comecei trabalhando com dinâmica de satélites. Depois eu migrei para a dinâmica de asteroides, foi quando eu ganhei um asteroide com o meu nome, né? Migrei para a dinâmica de asteroides. Depois começaram a aparecer os exoplanetas e eu migrei para o problema da dinâmica planetária e atualmente eu voltei um pouco à Terra e estou estudando problemas de marés. Da Terra? Da Terra e dos outros corpos próximos do Sistema Solar. Eu iniciei a carreira estudando dinâmica de satélites. Dinâmica de satélites é uma ferramenta absolutamente necessária para 1000 coisas. Inclusive, só é possível chegar com uma sonda perto de um satélite e fazer aquelas observações, porque a gente conhece muito bem o movimento do satélite. Então, essa parte de dinâmica de satélites é extremamente importante. Mas
ela não tem muito apelo, né? Ela é útil, ela é necessária, ela é imprescindível, mas ela não tem grandes problemas a resolver. O grande problema a resolver é, bom, agora eu sei trabalhar, eu sei qual é a posição de um satélite de Júpiter ou de Saturno com uma precisão de 10 quilômetros, então agora vamos melhorar isso para 5 quilômetros. Quando tiver 5 quilômetros, vamos melhorar isso para 1 quilômetro. Quer dizer, sempre melhorando, né? Mas vê que, como, do ponto de vista apelo, né? É uma coisa muito técnica. Quando eu migrei para a dinâmica de asteroides, o que me fez migrar para a dinâmica de asteroides é que havia uma comunidade astronômica muito maior interessada em dinâmica de asteroides, havia discussões mais vivas dentro da dinâmica de asteroides. E então eu acabei preferindo migrar para o estudo de asteroides. Agora, na dinâmica de asteroides havia um grande problema. E o grande problema é que existem irregularidades na distribuição dos asteroides que não se sabia explicar. Quer dizer, para dar um exemplo, não existem asteroides com período igual à metade do período de Júpiter. Mas existe um monte de asteroides com período igual a 2/3 do período de Júpiter. Eu estou falando em números exatos. Quer dizer, por quê? Tem 2/3 e por que não tem 1/2? Isso é um problema que tinha um século e nós resolvemos ele aqui no IAG, tá certo? Durante a década de 90, nós conseguimos, na década de 90, num projeto temático, nós conseguimos um computador que era top de linha, quer dizer, foi um dos primeiros computadores com processador PA-RISC que a gente teve no Brasil, e com aqueles computadores a gente conseguiu ir fundo no problema, no estudo do movimento dos asteroides e resolver esse mistério de por que havia tantos asteroides de um tipo e não havia do outro, quando, do ponto de vista das equações matemáticas do movimento de um e de outro, as equações são exatamente as mesmas, tudo é exatamente igual, né? Então, no caso dos asteroides, essa era a grande pergunta a resolver e nós resolvemos. Depois veio a migração para os exoplanetas. Quando começaram a descobrir sistemas planetários fora da Terra, bom, aí é tudo novo, é um campo aberto, então existem dezenas de perguntas a responder. Então é até difícil selecionar uma, mas digamos que do ponto de vista de fio condutor, né, a ideia inicial foi, bom, vamos pegar tudo aquilo que nós sabemos para asteroides e para satélites e vamos migrar para planetas. Vamos ver o que a gente descobre sobre o movimento dos planetas utilizando isso. E foi quando nós fomos um dos primeiros grupos a entender por que existiam alguns planetas que tinham órbitas que eram comensuráveis, né? Era o caso, por exemplo, de um planeta que... um sistema, né, em que um planeta tinha um período de 30 dias exatos, ou quase exatos, e o outro planeta tinha período de 60 dias. Por quê? Tá certo? Quais são as características de um sistema em que acontece isso? No nosso sistema solar esse tipo de coisa não acontece, né? Os números são mais espalhados. Aí não, um era metade do outro. Quer dizer, e nós tivemos vários trabalhos pioneiros, digamos assim, nessa direção, né? E eu acho que os principais estudos que se fizeram sobre a ressonância de sistemas planetários foram feitos aqui por alguns colegas meus. Com as marés, a pergunta é uma pergunta técnica, porque quem resolveu o problema das marés praticamente foi George Darwin, filho de Charles Darwin. Então, você vê, é uma coisa que já faz tempo. Quer dizer, o Darwin propôs uma teoria que permitia calcular a influência que as marés tinham no movimento orbital da Lua ao redor da Terra. Bom, mas existe um pulo do gato na teoria do Darwin. Ele monta uma equação, né, e diz, bom, aqui está a equação do movimento.
Só que eu não vou usar esta equação. Eu vou introduzir um termo de atraso neste ponto. Então, lá num determinado ponto, ele põe um mais epsilon, mais um xzinho, né? Mais uma coisinha pequena, e tudo funciona muito bem. Com aquilo ele consegue descrever, descrever os efeitos que vinham devido ao fato da Terra ou dos corpos celestes não serem fluidos perfeitos, serem fluidos que têm uma certa viscosidade, né? Bom, isso é plenamente satisfatório para quase todas as aplicações, mas não é satisfatório não é satisfatório para um físico, né? Por quê? Eu vou pegar uma equação que eu monto e dizer, não, agora eu vou pôr aqui, eu vou pôr na força um termo a mais aqui e tudo funciona. Quer dizer, deve existir uma maneira de, usando as leis físicas de uma maneira um pouco diferente, as leis físicas de uma maneira um pouco diferente, ter uma teoria coesa. Quer dizer, uma teoria onde você parte dos princípios, monta as equações e chega nos resultados. Então, isso é o que tem me motivado na teoria das marés. Os resultados até agora têm sido satisfatórios, tá certo? E o que é interessante, né, é que aí a gente, inclusive, deu para descobrir por que do pulo do gato do Darwin. Ele tinha tido a mesma ideia, ele partiu das mesmas equações, mas como ele não conseguia passar de um determinado ponto por questões técnicas, né, então ele voltou atrás e deu um pulo do gato que, do ponto de vista prático, resolveu o problema. Foi genial. O filho do Darwin era tão gênio quanto o pai, tá certo? Mas, do ponto de vista do físico que eu sou, isso eu sempre considerei insatisfatório. Então, eu tenho tentado trabalhar numa teoria em que não tem nenhum termo colocado empiricamente dentro da teoria. Do ponto de vista prático, a teoria do Darwin, inclusive uma das coisas que na minha teoria eu acabo provando, é que se os corpos têm uma determinada fluidez, a teoria do Darwin está certa. Tá certo? A teoria que se faz sem fazer a introdução à força de um termo a mais, acaba dando os mesmos resultados. Mas para corpos duros, tipo Terra, Lua e satélites planetários, aí já a reologia que corresponde à teoria do Darwin já não funciona mais. Do ponto de vista prático, a teoria do Darwin é bastante satisfatória e permite que se faça a previsão de muitas das coisas que se observam no sistema solar. Uma das coisas que a minha teoria acabou mostrando, tá certo, é que se o corpo é bastante fluido, a minha teoria e a teoria do Darwin são idênticas. As equações são as mesmas, os resultados são os mesmos. A diferença vai acontecer quando os corpos são duros, como no caso da Terra, no caso da Lua, no caso dos outros satélites no sistema planetário. E aí as duas teorias são diferentes, e são diferentes porque a reologia correspondente à teoria do Darwin é uma reologia de um corpo fluido. Num corpo fluido, quando a gente aumenta a rotação do corpo, aumenta as velocidades, a dissipação aumenta. No corpo sólido acontece o contrário, e isso a teoria dele não, a teoria dele faz sempre do mesmo jeito. Então, existem remendos à teoria do Darwin, que foram feitos por vários autores para funcionar nesse caso, né? Ela foi adaptada para funcionar também nesse caso, e o que se espera, né, é poder... Existem alguns fenômenos que não se consegue ainda explicar, né, e eles são um objetivo longínquo, né, de ser resolvido. Por exemplo, existem os vulcões de Io. Né? Os vulcões de Io, a teoria do Darwin explica perfeitamente. O que acontece? Io está numa órbita elíptica,
Essa órbita elíptica é forçada por outros satélites de Júpiter. Quer dizer, Io não está se movendo no movimento circular, mas no movimento elíptico. Ele às vezes está mais próximo do planeta, às vezes ele está mais afastado do planeta. Isso faz com que a forma dele, com uma maré muito forte, se estica um pouquinho, se estica menos um pouco. Volta a se esticar, volta a se desesticar. Esse estica, desestica, gera calor no interior de Io. E esse calor cria vulcões na superfície de Io. Né? Quando se olha a superfície de Io, se vê um monte de vulcões. Né? As imagens de Io mostram esses vulcões muito bem. Né? Já existem outros corpos, né? Por exemplo, um satélite de Saturno, Encélado, que tem esse Encélado possui um geyser. Existe um jato de líquido saindo, provavelmente de água. Né? Para isso precisa muito calor. E não há teoria que explique de onde vem esse calor. Não pode ser um calor primordial, tá certo? Não pode ser um calor vindo da radioatividade dos minerais, porque essas coisas, né? Encélado é um satélite pequeno, ele já não deve ter guardado quase nada do calor que tinha quando ele se formou. Né? Então, tem que ser maré. Mas como? Isso... Quem sabe se vocês me entrevistarem daqui a uns 5 anos, eu saiba dizer qual é a resposta. Hoje eu ainda não sei. A ciência atualmente tem progredido de uma maneira vertiginosa. Quer dizer, é muito difícil hoje dizer o que foi descoberto no ano passado. Mas eu não sei e eu acho que pouca gente sabe, porque é tanta coisa em tantos domínios diferentes, né? E a ciência atualmente ela está marcada pela descoberta. Eu sou um teórico, eu venho de um tempo em que a teoria tinha um peso muito forte na ciência, ainda tem, mas hoje o grande peso é da observação. Eu comecei a trabalhar com planetas extrasolares há mais ou menos 20 anos. Né, antes de chegar no problema das marés, que também está ligado aos planetas extrasolares. Né? Bom, descobriram um planeta, descobriram mais um. Agora não, a notícia vem, olha, tem mais 1000. Quer dizer, os números começam a ficar... Né? Então, o volume de informação que chega... Né? No caso da astronomia, existe uma revolução em curso que nós estamos tendo que mudar, as novas gerações, né? Estão tendo que adotar métodos de trabalho completamente diferentes. Eles têm que trabalhar com terabytes, eles têm que trabalhar com bilhões de objetos, eles têm que trabalhar com catálogos imensos, tá certo? Não é mais como era há 30 ou 40 anos, em que a gente tinha meia dúzia, uma dúzia de objetos, ou uma centena, ou 1 milhar de objetos, mas não ia muito além disso. Quer dizer, hoje os números são assustadores. Então, existe uma mudança muito grande na forma de fazer a ciência, ditada pelo fato de que o acesso às novas descobertas, o acesso à nova informação é vertiginoso. A utilidade de tudo isso? Bom, eu sempre acho que a principal utilidade é o crescimento humano, tá certo? O que nós crescemos com o que nós sabemos. Tá certo? Mas isso não bastaria se nós crescêssemos e aprendêssemos uma porção de coisa e isso não tivesse aplicação no cotidiano das pessoas. A aplicação no cotidiano das pessoas também é difícil fazer uma lista, porque qualquer um desses repertórios que a gente recebe pela internet, por exemplo, contando as últimas novidades, traz 10, 15, 20 aplicações a cada vez que eles divulgam um boletim novo. Né? Quer dizer, também vem na mesma velocidade vertiginosa que as descobertas. Né? Então, vamos esperar que cada vez mais isso resolva um número maior de problemas humanos. Né? Por outro lado, os problemas não param de crescer. Né? Vejam no caso da área da saúde, né?
A gente não conseguiu resolver o da dengue, já tem a zika e o chikungunya junto, né? Quer dizer, então vamos esperar que a ciência consiga sempre ir descobrindo coisas que permitam à humanidade sobreviver e viver bem, né? Porque nós gostamos de pegar o telefonezinho para brincar e tudo isso. Sem ciência não existe nada disso, né? Eu acho que eu tive duas grandes influências na minha formação, né? A primeira foi deste meu tio, que tinha sido aluno de Humboldt, né? E que me iniciou nas coisas da ciência ainda como secundarista, né? E depois o professor Abrão de Moraes, com quem eu trabalhei 4 ou 5 anos antes de ir para o exterior fazer o doutoramento. Depois aí já não existe talvez uma grande influência a mencionar. Quer dizer, existem muitas influências, mas digamos assim, que se somam, né? Mas já não tem mais uma continuidade, né? As mais marcantes são essas duas. As mais marcantes são esses dois. Os mais marcantes são esses dois. Olha, se alguém está querendo fazer uma carreira científica, a sugestão que eu dou é que prepare-se para trabalhar bastante, certo? Quer dizer, sem conhecimento não existe ciência, né? Não dá para ir só com o olho e a vontade. Tem que realmente estudar, tem que realmente aprender aquilo que foi feito no passado, né? E ciência continua sendo uma coisa que continua atraindo alguns jovens, felizmente, mas infelizmente a grande maioria detesta estudar, tá certo? A grande maioria da juventude atualmente não quer saber de estudar. Tá? É um fato, é perguntar para qualquer professor secundário ou mesmo qualquer professor universitário como se comportam os seus alunos. Agora, sim, felizmente para a humanidade, existe os pontos fora do gráfico, né? Os pontos fora da caixa, né? Existem aqueles indivíduos que são diferentes do resto e esses é que vão fazer o progresso da ciência amanhã. Felizmente não precisa tanta gente assim, não precisa todo mundo, né? Mas isso é universal, né? Isso é universal. É universal, né? Isso é universal, mas eu acho que é muito mais crítico. Eu acho que esse desapego ao trabalho, tá certo? É uma coisa que é constatada em grande parte do mundo, tá? Mas eu acho que no nosso país ela é muito pior do que em outros lugares. Quer dizer, quando a gente compara, por exemplo, o que acontece no Brasil, o que acontece na Coreia, não existe paralelo, não existe comparação. Infelizmente, os nossos estudantes são vagabundos. Quer dizer, a palavra em português que existe para designar o comportamento deles é eles só estão querendo saber da balada da sexta-feira, eles não estão a fim de fazer o trabalho da escola. Quando eu era estudante não era muito diferente, tá certo? Talvez apenas a gente tivesse menos opções de desvio, né? Mas é muito difícil comparar duas épocas diferentes, sobretudo que na época que eu estudei, estudar era um privilégio. Quer dizer, a grande maioria não tinha como chegar, não tinha acesso à escola. Eu só consegui estudar porque eu sou da Zona Leste de São Paulo. Na Zona Leste, a única escola de nível médio que existia era a escola normal Padre Anchieta para meninas. Na Celso Garcia. Na Celso Garcia. Tá certo? Ou Allende Rangel Pestana. Allende Rangel Pestana. Era a única escola que existia. Não existia nenhum ginásio estadual em toda a Zona Leste, né? Eu só consegui fazer... E eu digo que não existiam particulares também. Existiam algumas escolas técnicas de comércio, né? Eu tinha vários colegas, vários vizinhos que estudavam nessas escolas, mas eu só consegui estudar porque graças a esse meu tio, que era químico e professor de química, né? Ele me conseguiu uma bolsa. E com uma bolsa eu pude fazer o
o que hoje é o segundo ciclo do ensino fundamental, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, né? O ginásio. Depois, quando eu passei para o colegial, aí houve um sacrifício um pouco maior da família, eu pude ir para uma escola melhor e mais bem paga, né? Mas isso foi fundamental, quer dizer, também ter feito meu colegial no Bandeirantes. Ah, você fez colegial Eu fiz colegial no Bandeirantes. Depois dei aula lá. Ter feito colegial no Bandeirantes, eu acho que foi uma das coisas fundamentais para o que eu fiz no resto da minha vida.